Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Kelly Nobre, mais um vídeo para esse canal maravilhoso. E hoje o vídeo foi uma sugestão da inscrita Eiji. Eiji, um beijo no seu coração e gratidão por este vídeo que você sugeriu. É uma história muito bonita, muito delicada, muito pessoal, e eu vou estar compartilhando aqui com você, até mesmo para esclarecer a dúvida da Eide. Eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas aqui do canal. É a dúvida de algumas pessoas do Instagram, mas eu não tinha até então gravado o vídeo, porque o Instagram é uma outra bolha. Lá é uma bolha diferente do YouTube. A galera que está expandindo a consciência está aqui no YouTube. A galera do Instagram não é a galera que está expandindo a consciência. É uma galera mais curiosa, por vida pessoal, por outros assuntos, que não é espiritualidade. Mas tem conteúdo lá, alimento o Instagram todos os dias, né? E eu sei que a curiosidade que tem lá não é a mesma curiosidade que tem aqui. Aqui é uma galera mais profunda, uma galera que, né, que traz perguntas de cunho pessoal e profundas mesmo, para a gente destrinchar aqui e fazer uma cura, trazer uma esperança e trazer pontos positivos, pontos negativos, evitar tropeços. É para tudo isso que eu venho aqui no canal quando eu trago um assunto da minha história pessoal, né? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu tô no quarto do meu filho. Eu tenho um filho de 9 anos e uma bebezinha de 2 anos e meio. Meu filho tá aqui no quarto. Ele já sabe de toda a história, ele sabe quem ele é, da onde ele veio, qual é a história dele. Então o que eu vou falar aqui no YouTube não é nenhum segredo para ele, tá? Ele é muito amado, ele é muito valorizado aqui na nossa família. Então ele é muito seguro de si e ele sabe que existe uma história. Cada ser humano ele tem uma história e ele sabe qual é a dele, né? Existem muitas coisas que aconteceram que não vêm ao caso, porque é assunto muito, muito pessoal e faz parte da vida dele. Mas aquilo que pode ser falado, que é sei lá, uns 10% da história, que pode ser trazido aqui no YouTube, que é um conteúdo já muito bom e que pode ajudar várias pessoas, muitas pessoas, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e vai ser um abraço acolhedor em cada pessoa que assistir esse vídeo, tá bom? Bom, qual é a relação entre o meu marido e o meu filho? Então vamos lá. Tudo tem um início, né? E esse início foi em 2020. Eu estava há 2 anos separada do relacionamento com o genitor dele, né? Que era o meu companheiro na época. Então me relacionei com ele por mais ou menos uns 5 anos, acho que um pouco menos que isso. Fiquei separada há 2 anos, eu me separei em 2018, fiquei separada até 2020. E no final do ano de 2020, eu recebi uma mensagem de um amigo, nem amigo era, conhecido, né? Porque eu não falava com ele há 10 anos, que é o meu atual marido, Thiago. E ele mandou uma mensagem pra mim: oi Kelly, tudo bem? E naquele dia não estava tudo bem. Eu estava muito triste porque eu estava com uma depressão muito profunda, porque eu estava passando por um processo de mudança de ciclo, de transformação na minha vida muito grande. E aí ele me pegou nesse momento sensível. E ele falou, quando ele perguntou se estava tudo bem, no meu mundo de fantasia, naquela época, eu entendi que era uma pessoa que poderia me acolher com palavras. E como eu já sabia que ele não morava em São Paulo, eu não fiquei com receio dele me encontrar tal. É uma pessoa que eu ia manter a distância, mas eu ia bater um papo ali. E o Thiago, curiosamente, foi uma pessoa que eu namorei na minha adolescência. Então eu namorei ele quando eu tinha 16 anos. Depois eu namorei ele quando eu tinha 26 anos, mais ou menos. Eu não sei, lembro se era 26, acho que foi 26 ou 29 anos, não lembro. É 26. E ele passou um curto período na minha casa. Eu morava sozinha, ele passou uns 2 meses morando lá na minha casa. O relacionamento não deu certo, não teve briga nenhuma, mas a gente acabou se separando. Ele foi viver a vida dele, eu continuei vivendo a minha, tá tudo certo. E aí lá, quando a gente tinha seus 26 anos ainda,
Depois que a gente se separou, ele veio morar em Santa Catarina e cá ficou. E eu continuei tocando a minha vida lá em São Paulo. Depois de um tempão, já aos 31 anos de idade, eu acabei engravidando do Diego, já num outro relacionamento, né? E ganhei o Diego com 32 anos de idade. Aí, pra vocês ligarem essa linha do tempo, né? Aí eu me separei em 2018, tal. O Diego tinha 2 anos e meio quando eu me separei. Então, quando eu e o Thiago a gente voltou a se falar, né? Eu achei que por ter essa intimidade com ele, por já ter namorado com ele, por já ter morado com ele, eu podia bater esse papo me desabafando e sem aquele medo dele entrar na minha vida de novo, porque eu sabia que ele morava longe, em outro estado, né? Então eu tava muito segura, vou falar com uma pessoa que eu conheço, mas ele é legal, mas, sabe, zero chance de contato. Nem passou nada disso na minha cabeça. Eu fiquei ali, falando pra ele, ai, eu tô triste por causa disso, tal. E fui falando com ele, fui desabafando. E aí ele foi me consolando por mensagem, né, batendo papo comigo e tal. E aí depois que tudo amansou, que tudo acalmou, né, que aquela tempestade que estava em mim passou, a gente começou a entrar num assunto mais pessoal, ele falando, e na verdade ele, né, porque ele falou que estava com muitas saudades de mim, que ele gostava de mim há 10 anos, desde quando a gente se separou, que ele continuou gostando de mim, mas não era o momento para ele estar na minha vida, porque ele estava numa fase delicada do trabalho, ele era empreendedor, tal, e ele não queria me envolver com os problemas dele, e ele foi super infantil de não sustentar o relacionamento, me pediu perdão, tal. E aí eu fiquei meio confusa. Por quê que eu fiquei meio confusa? Vou explicar agora o porquê. Para a história aí, depois a gente volta para ela, tá? Antes dele me mandar mensagem, que foi em setembro de 2020, aconteceu que em janeiro deste ano de 2020, ou seja, alguns meses antes, eu entrei em contato com uma vidente muito famosa na época e ela cobrava uma grana até alta pelas consultas, né? E eu só falei o meu nome completo e minha data de nascimento, e o nome completo e a data de nascimento do Diego, e ela me deu ali o histórico da minha vida, ela falou coisas que iam acontecer. Então ela falou que eu ia encontrar um novo amor em breve, que era antes do final do ano, que essa pessoa era o verdadeiro pai do meu filho. E eu fiquei muito confusa, porque eu falei, como assim verdadeiro pai do meu filho? O verdadeiro pai do meu filho é o genitor, né? E ela falou, me dá o nome completo dele e a data de nascimento. Eu dei o nome completo, a data de nascimento. E aí ela falou assim, então, o que aparece aqui pra mim é que ele foi apenas uma semente para você poder ter o seu filho, mas que o pai dele, de contrato espiritual, antes de nascer, não é essa pessoa. Isso daí foi uma relação kármica, né? Aí ela contou a delicadeza da relação kármica e tal. E aí eu entendi, fez muito sentido pra mim. E ela falou, agora com a criança, a relação dele já acabou. Não tem mais uma obrigação, não tem obrigação kármica, não tem obrigação espiritual, porque quem vai assumir essa responsabilidade é o pai dele, de fato, que é quem ele vai se conectar energeticamente para seguir os exemplos, tal. E eu fiquei muito confusa, porque isso para mim era uma grande novidade. Em 2018 eu estava começando ali o meu processo de expansão da consciência, tal, e eu virei para ela e falei, mas isso existe? Ela falou, existe. Claro que existe, né? Aqui é o livre-arbítrio, você escolheu ter um filho com essa pessoa, com o genitor, então ele foi só uma semente. Teve essa autorização e teu filho já era para ter vindo há muito tempo. Ela falou, há muitos anos atrás. Olha só. Aí eu falei, nossa, muitos anos atrás? Ela falou, muito, esse filho tá esperando há muitos anos para vir pro planeta Terra e você nunca autoriza. E de fato, quando eu morava com o Thiago, voltando lá, né, pros 26 anos, eu falava para ele que eu queria ter filhos e ele falava que não queria. Então na minha cabeça era assim, ele falava que um dia, quem sabe, né? Que ele não, naquele momento ele não queria. Eu falava pra ele, um dia eu também gostaria, mas dentro de mim eu queria naquele momento, sabe?
E como eu vi essa parte dele de não, eu já criei uma barreira, um bloqueio ali. Falei, bom, com essa pessoa, ele não é o pai perfeito, sabe? Tipo, o dia que eu encontrar o pai perfeito, aí eu vou ter o filho. E como o genitor do Diego, ele me convenceu a engravidar, né? Porque, segundo ele, eu já tinha 31 anos de idade, e era uma idade avançada, e que eu poderia ter riscos se eu adiasse mais, e que eu tinha que ter o bebê. E, na verdade, né, eu acho que era... Acho não, ele mesmo falava que era para criar um elo entre nós dois, que eu ia ser só dele e tal. E eu nem liguei muito para essas coisas, não entendi aí uma relação de posse. Eu fui muito inocente nessa época, mas o que aconteceu é que nesse contexto eu aceitei engravidar. Engravidei em uma semana. Então, quando eu fiquei sabendo da notícia que eu estava grávida do Diego, eu fiquei absurdamente feliz. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu dava pulos de alegria, né? Mas não imaginava que o relacionamento ia ter um término. E depois que ela teve um término, e aí eu chamei essa vidente para perguntar de questões de empreendedorismo, e acabou que ela foi falando de relacionamento. Eu falei pra ela, mas eu nem tô procurando um relacionamento, eu nem quero me relacionar com alguém. Isso em janeiro de 2020. Eu falei, eu nem quero me relacionar com ninguém, eu nem quero mais homem na minha vida, eu quero só viver eu e meu filho, eu não quero mais nada, sabe? Eu tinha o desejo de ter mais filhos, mas como eu não queria homem nenhum na minha vida, meio que o desejo de ter outro filho ficou adiado, né? E aí ela falou, não, não, mas antes do final do ano essa pessoa vai entrar em contato com você, ela vai bater na porta da sua casa. Agora guarda essa informação aí, bater na porta da sua casa, tá? E aí, ok, tá tudo certo, tal. Durante janeiro, até antes de ter contato com o Thiago, por mensagem, para ele entrar em contato comigo, eu tive um sonho aonde eu estava numa casa com uma varanda enorme, com piscina, e eu vi eu de costas, um homem de costas e 3 crianças. Uma das crianças estava no ombro dele, de costas, como se fosse uma fotografia, assim. E aí eu olhava para essa imagem e tentava, no sonho, olhar para frente, e nunca conseguia. E eu sonhei, não foi várias vezes, mas algumas vezes eu tive esse sonho de ficar vendo essa imagem. Era uma imagem que meio que me perseguia. E aí teve um dia que essa pessoa virou e era o Thiago. Aí eu olhei e falei assim, não, eu devo estar... E eu não consumo nenhuma substância tóxica, eu não bebo, então o que tá acontecendo, né? Eu não tô alucinada, eu nem gosto desse cara, ele entrou na minha vida, saiu há mais de 10 anos, não, ele não, ele não, ele não. E aí ficou nessa, não dei bola pro sonho e pensei, bom, eu tive a informação em janeiro dessa pessoa que vai chegar antes de dezembro, mas não é o Thiago que era para ser o pai do meu filho, né? Não faz o menor sentido. Eu não linkei aquela informação da vidente que falou que já era para ele ter vindo há muitos anos. E eu, de fato, tinha me relacionado com o Thiago há muitos anos. Muitos anos. Beleza. Aí chegou setembro de 2020, o Thiago me manda uma mensagem, a gente ficou se falando, se falando, se falando até dia 2 de outubro de 2020. Durante esse período, a gente começou a namorar à distância, por mensagem, né? Onde ele falava que ele me amava, até então eu também já estava toda apaixonadinha por ele, a gente se falava todos os dias. E eu não contei pra ele da história da vidente, não contei pra ele do que eu tô contando aqui no YouTube. Ele não sabia dessa história. Porque eu pensei, eu quero ver como que vai ser o comportamento dele com o Diego, pra eu ter certeza se ele é a pessoa ou não. Porque eu vou ligar com o cara do sonho e aí não tem o que fazer, né? Tipo, é ele. Pensei comigo, é ele, né? Vou fazer. Tipo, não vou brigar com o destino. Pensei comigo. E aí, no dia 2 de outubro, o Thiago foi pra São Paulo. A gente se viu. Ele não viu o Diego, eu não deixei ele ter contato com o Diego. E na segunda vez que ele foi pra São Paulo, que se eu não me engano foi uma semana ou 2 semanas depois, não tenho certeza, mas ainda no mês de outubro, aí ele viu o Diego pela primeira vez. Agora corta pra cena, tá? Eide, você ficou curiosa pra saber como é a relação dos dois? Eu fiz toda essa introdução que é muito importante, até para vocês entenderem o meu relacionamento com o Thiago, que é uma coisa muito antiga, não é de agora, né? Mas o contexto dele com o Diego.
corta pra cena. Eu lá com os meus segredos, né? Não vou contar pro Thiago que eu sonhei com ele, não vou contar pra ele que a vidente falou isso, ele vai me chamar de maluca, vai achar que é uma manipulação, então eu vou ficar bem quieta. Perto da casa onde eu morava, em São Paulo, na esquina tinha uma balada. Então a rua estava bem movimentada, com os funkeiros lá e tal. E tinham vários carros estacionados. E o carro do Thiago era um carro branco, que estava estacionado um pouco mais para trás ali da minha casa. Né? Na mesma calçada, só que mais para trás. E então tinha outros carros ali, tinham outros carros. Então eu falei para o Diego que eu ia receber a visita do amigo da mamãe, né? Que o nome dele era Thiago. E que ele ia conhecer e que eu desejava que eles tivessem uma amizade muito legal. Vamos ver como que vai ser. Só que eu não tinha mostrado nenhuma foto do Thiago pro Diego e nenhuma imagem do Thiago pro Diego. Por quê? Porque eu também não queria que ele associasse algum vínculo afetivo através das imagens antes de ter o contato pessoal energético. Eu queria ver ali como que ia ser a relação. Eu queria ver para crer, sabe? Igual o Tomé. E aí o Thiago tocou a campainha e ele ficou parado na frente do carro dele, lá no carro branco. E tinha outras pessoas paradas ali perto de casa, também com pessoas adultas, que tinham caras de pessoas mais velhas, né, ali, que o menino, obviamente. Quando eu abri a porta de casa, né, que o Thiago me deu um toque que ele estava lá embaixo, ele apertou a campainha, ele voltou lá para ficar perto do carro. Eu desci as escadas, eu abri a porta que dá direto para a porta da garagem que dava direto para a calçada, para a rua. O Diego saiu correndo, coisa que ele não fazia, ele não saía correndo, ele não me desobedecia nesse ponto. Ele sempre dava uma mãozinha para mim do meu lado. Ele saiu correndo, passou por um grupo de pessoas e foi direto no Thiago, que estava na frente do carro branco. E aí eles deram um abraço. E aí quando eu olhei para a cena, o Diego agarrado no pescoço do Thiago, sendo que ele não sabia quem era, ele nunca tinha visto uma foto, ele nunca tinha visto um vídeo, nada. E ele foi direto na pessoa certa, tinha acho que uns 3, 4 homens ali no meio do caminho, ele foi direto no Thiago, ele não viu pela janela de cima, nada, não deu tempo. E quando eu olhei pro Thiago, o Thiago tava com a lágrima escorrendo, assim, ó, descendo. Aí caiu minha ficha. Aí eu falei, então é isso. Esse é o mundo invisível. Entendi. Obrigado, meu Deus. Então quer dizer que ele é o pai do Diego, pai contratual. E agora eles se encontraram depois de 4 anos. Porque o Thiago morava em Santa Catarina nos primeiros 4 anos do Diego, né? E aí, o Thiago não tinha contato nenhum com ele, não tinha nem amizade com o Thiago. E aí tudo começou, os dois não se desgrudaram mais, os dois nunca tiveram relação de padrasto e enteado. Esse nome nunca foi mencionado aqui em casa, eu acho que é a primeira vez que eu tô mencionando agora nesse ambiente aqui do quarto, perto dele. Talvez ele nem saiba o que significa, no final do vídeo ele vai perguntar pra mim. Porque o que existe pra gente em casa, desde São Paulo até a mudança para Santa Catarina, quando ele tinha 5 aninhos, e até agora que ele tá com 9 anos, né? Eu já moro aqui há 4 anos. Olha só que interessante. É só pai e filho. Papai pra lá, papai pra cá, papai pra lá, papai pra cá. Filhão, ô filho, ô filho, ô filho. O Thiago dá tudo do melhor pro Diego. Ele trabalha para as crianças. Quando não existia a Liz, ele fazia tudo pro Diego, tudo. Agora o mais bizarro de tudo, olha só que interessante. Dos 2 anos e meio do Diego até os 4 anos de idade do Diego, o genitor teve contato com ele 2 únicas vezes, certo? Eu vou trazer essa história em outro vídeo, tá bom? 2 únicas vezes. Teve o abandono afetivo por opção dele, que pra gente foi um graças a Deus, tá? Se ele não sabe, foi um graças a Deus, porque é uma encheção de saco a menos. E aí, o que aconteceu? Sem ele saber da minha história e do Thiago, ele se afastou ainda mais depois dessas 2 vezes. E quando o Thiago colocou na internet, mais propriamente dito no Facebook, em um relacionamento sério com Kelly Nobre, e eu fui lá e aceitei,
e no meu Facebook apareceu que eu estava num relacionamento sério, o genitor, mesmo sem saber quem era Tiago, de onde ele era, se ia ser um bom padrasto para a criança ou não, assumir ou não, sei lá o que passou na cabeça dele, ele desapareceu. Ele contribuía com a pensão até esse dia que ele viu lá o relacionamento sério. Ele dava dinheiro todo mês para o Diego, para as despesas dele. Eu não precisei colocar na justiça, eu não precisei falar nada. Tava tudo certo ali, ele contribuía numa boa, ele sabia as despesas que dava, ele sabia o que o menino consumia e ele contribuía. E depois que o Thiago entrou na minha vida, esse homem desapareceu. E eu não fui atrás, o Diego muito menos, o Thiago não tá nem aí, e de fato a família se consolidou. Então o que aconteceu? Aquele quebra-cabeça na minha vida que estava tudo espalhado se encaixou. E aí depois que o Thiago entrou na minha vida, eu engravidei da bebê que eu perdi, que é da Isis, né? Já tem essa história aqui no canal. E depois que eu já estava aqui em Santa Catarina, que foi onde eu perdi o bebê, eu passou um bom tempo e eu acabei engravidando da Liz, que é a minha bebezinha, que está lá embaixo, que vocês estão escutando ela aqui de fundo no vídeo. Às vezes, né, vocês escutam ela. E a Liz já está com 2 anos e meio. Estamos juntos até hoje, eu e o Thiago. Então, 2 mitos aí a serem quebrados. Que relacionamento com o ex não dá certo. Mentira. Dá certo sim se for a pessoa que você escolheu e você aprendeu com os erros e você pretende que dê certo. Também não sabemos se é para sempre ou não, porque nós estamos aqui num mundo onde existe o livre-arbítrio da parte dele e da minha. Nós queremos que dê certo e assim nós torcemos para que seja para todo sempre, né? Mas existe uma vida inteira aí pela frente. Eu torço para que continue dando super certo. É assim que a gente vai regando a semente todos os dias para que dê certo. É só assim. Relacionamento é escolha. Se você acha que é paixão, que é amor só, não, é escolha, porque você tem os seus dias de desafio no relacionamento e você escolhe estar com aquela pessoa, tá bom? Assim como eu escolho que ele seja o pai dos meus filhos todos os dias até o crescimento deles. Por quê? Porque o Tiago é o melhor pai do universo. É o pai que eu desejava ter para minha vida se eu fosse criança. É o pai que eu vejo que as crianças são apaixonadas. O Diego é louco por ele. A Liz é louca por ele. Eu confio no Thiago para cuidar das crianças quando eu estou aqui trabalhando, porque ele é um paizão, ele troca a fralda da bebê, ele alimenta, ele leva para brincar, ele faz cabaninha para as crianças se divertirem, ele coloca nas costas, faz de cavalinho, ele brinca de massinha, ele brinca de bola, ele leva no campo de futebol, ele faz tudo por essas crianças, tudo, tudo, absolutamente tudo, o possível e o impossível. Ele dá a vida dele pelas crianças. E ele não faz diferença entre a Liz e o Diego. Para ele, os dois são filhos de alma, são filhos de corpo e de alma. Ele se entrega para as crianças. Então, é a pessoa que eu mais confio para ficar com os meus filhos quando eu estou gravando, quando eu preciso sair para ir ao mercado, ou quando eu preciso ter um compromisso, sei lá, uma reunião, alguma coisa, qualquer coisa que seja. É a pessoa que eu confio, é um parceiro de vida que eu escolhi para criar os meus filhos do jeito que eu gostaria, ou seja, fora da Matrix. Ele pensa como eu, ele tem atitudes com as crianças que são super parecidas com os meus princípios. A gente tem tudo alinhadinho ali com relação às crianças, não tem atrito, ah, você deixa ou não deixa, ah, você faz, faça assado, não, nós temos tudo alinhadinho. Olha, isso aqui a gente deixa, isso aqui a gente não deixa, que vai ser melhor para eles. Ah, vamos colocar tal hora para dormir. Ah, aqui vai ser assim, vai ser assado. Vai estudar isso, isso e isso. Tudo alinhadinho. E deu super certo. Então eu acredito sim nessa conexão espiritual entre pai e filho, que as pessoas tanto falam da questão da adoção, né? Que quando o mundo espiritual, ele está aberto ali, ele está totalmente conectado com a família que quer engravidar e não consegue, e aí ela adota o filho e na verdade o filho é dela, é o filho contratual do mundo espiritual. Eles só se encontraram, não importa a idade que o bebê tiver. A gente tem aí o exemplo das pessoas famosas que adotam as crianças que falam exatamente isso, né? Temos aí a Giovanna Eubank com o Bruno Gagliasso, que eles têm
uma conexão espiritual muito forte ali com os filhos, né? E que a Giovana já teve, sim, informações da espiritualidade de que a filha dela, Titi, já foi irmã dela na outra vida. Olha que interessante, né? E eu acho isso incrível, e eu acredito nisso porque eu vivo isso. Então aqui em casa não existe esse negócio de o genitor não fez isso, o genitor não fez aquilo, vamos falar dele, vamos ressuscitar um morto, porque ele não cumpriu com as obrigações dele. Pra gente não existe isso, porque agora sim a nossa família tá unida. Aqui é pai, filha, mãe, filha, entende? É tudo isso. Aí você pode perguntar, mas ele registrou o Diego, o genitor registrou? Registrou, ele carrega o sobrenome até hoje do genitor, porém, no futuro, quando ele tiver 18 anos de idade, se for a vontade dele, ele pode sim entrar na justiça e regularizar o nome dele, se for a vontade dele de incluir o sobrenome do meu marido, do pai dele, do Tiago, tá? Se ele quiser incluir o Oliveira, que é o nome do Tiago, o Tiago está prestes aí a fazer este papel. Só que neste momento, se isso for a vontade do Diego, que não é, se essa fosse a vontade do Diego, ia ser uma burocracia. Por quê? Porque a gente teria que citar o genitor para se manifestar, eu estaria abrindo uma porta também para ele poder entrar na nossa vida e ficar exigindo ou ter contato. Ele poderia se recusar e ficar dando uma dor de cabeça do cacete, entendeu? Então a gente prefere manter a distância e não ter contato e esperar que o Diego faça isso tranquilamente com 18 anos, do que a gente ter que ficar esperando essa autorização para poder tirar o sobrenome ou incluir o sobrenome do Tiago, né? Para ficar assim como a Liz também com o Oliveira. Só que ambas as crianças têm o nome Nobre, o sobrenome Nobre. Então tá tudo certo. Aqui isso é muito esclarecido, aqui em casa tudo isso é muito bem entendido. A gente não acredita nessa informação da Matrix que pai e mãe é sangue, porque tem um monte de mãe que faz um monte de merda, tem um monte de pai que faz um monte de merda, tem um monte de pai que aborta filho vivo, que não dá amor e carinho a vida inteira, o filho é invisível ali pra ele, não trata bem a mulher. Tem mulher que espanca as crianças, que não tem paciência. Então a gente tem aí pais e mães disfuncionais que percebe claramente que não tem nem merecimento de carregar o título que tem. Porque agora nessa era, na era moderna, ainda cometem os mesmos erros dos nossos ancestrais, de pessoas que não tinham informação, que não tinham conhecimento, que não tinham paciência, que não tinham esperança, né? E o mundo de hoje tem informação, tem conhecimento, e você pode sim mudar a sua história, assim como eu mudei a minha. Eu poderia ficar ouvindo todo mundo e falando, não, tem que ter contato, não, o pai tem que... Ninguém tem que nada, ele sabe das obrigações dele como genitor, e o pai dele, que é o Tiago, sabe das obrigações como pai, porque ele assumiu isso para ele pegou para ele, né? Ele teve autorização da mãe, que sou eu, ele teve autorização do próprio filho, que já entendia. Aos 5 aninhos de idade, na verdade foi no final dos 4 anos de idade que o Diego começou a ter contato com o Tiago. E ele, depois de alguns dias, ele já estava, papai, papai Tiago, papai Tiago, papai Tiago, papai Tiago, e depois foi caindo o papai Tiago para papai, papai, e agora é papaizinho, papaizinho, papai, papai. Foi naturalmente, ninguém obrigou ele a falar, o Tiago não obrigou o Diego a falar, eu não pedi pro Tiago assumir, eu não pedi pro Tiago chamar de filho, e aí depois desse rolê todo, eu chamei o Tiago e falei, vem cá, é o seguinte, aconteceu comigo isso em janeiro, depois eu tive um sonho assim, assim, assado, só tô contando agora porque eu queria esperar pra ver como que ia ficar as coisas e tal, e eu tenho como mostrar pra você, porque eu anotei tudo num caderno, eu tinha um caderno na época, tá aqui ainda o caderno, que eu anoto tudo, e eu anotei toda essa história no caderno, e eu falei, ó, tá vendo, ó, o caderno já tem várias datas depois, mas nessa data aqui, ó, tá vendo, tudo anotado, certinho, tal, com o seu nome. E aí, que eu vi no sonho que era você e tal. E aí, a gente criou ainda mais esse laço afetivo com a nossa história e respeito com a nossa história. A gente não deixa ninguém invadir a nossa vida, palpitando, falando que tem que ser assado. Eu não tô nem aí pra opinião das pessoas. O Diego não tá nem aí pra opinião das pessoas. O Thiago muito menos. A gente não se importa com nada disso. A gente se importa com o que a gente tá sentindo, com o que a criança principalmente está sentindo, como que o Diego está se sentindo. E ele tá aqui
para falar. Quer falar, filho? Quer vir aqui? Quer vir aqui falar como que você se sente sendo filho do papai? Aqui, pronto. Você responde algumas perguntinhas para a mamãe? Uhum. A primeira pergunta é: você é feliz? Muito. Você gosta do seu papai? Eu, eu amo super duper. Você tem saudade do seu genitor? Não. Você fica triste por não ver ele? Não. O seu papai te completa em tudo? O amor que você sente pelo papai, que tamanho que é? Muito infinito, mas que infinito, infinito absoluto. Você se sente seguro morando aqui nessa casa com a mamãe e com o papai? Muito. Você se sente seguro sendo filho do papai? Uhum. Você se sente amado? Muito. Muito? Então tá bom. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui com essa preciosidade aqui que Deus deu pra gente, que eu amo infinito. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui a sua história, tá? Tenha esperança que vai dar tudo certo pra você. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí uma grande pessoa para ficar ao lado dos seus filhos. Seja essa pessoa que assinou contratualmente com você na espiritualidade ou não, existem homens e mulheres incríveis no planeta que podem sim dar muito amor e carinho para essas preciosidades que estão aqui na Terra, para ajudar a gente a aumentar aí a frequência do planeta, levando conhecimento para essas joias raras aqui que Deus coloca na nossa vida, tá bom? Você pode hypar o vídeo também, vai me ajudar bastante, tá? Não esquece, porque aí o YouTube ele vai entender que esse vídeo tem que ir para milhares de pessoas e pode ajudar muitas mulheres, muitos homens, muitas famílias aí que estão numa fase disfuncional para poder colocar tudo em ordem, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.